A noite no deserto tinha um silêncio vibrante e mágico, interrompido apenas pelo som das areias sussurrando ao vento. Malika Magida era filha de um rico mercador e passou muitos anos estudando na Europa. Com isso, adquiriu o gosto pela liberdade, coisa incomum às mulheres de seu povo. Mas, contra a sua vontade, seu pai prometeu a sua mão a um príncipe distante em um casamento arranjado. Ela sonhava com liberdade, apesar de seu pai exigir que aceitasse os costumes, sendo uma moça obediente e submissa. Dessa forma, para fugir das constantes vigilâncias, ela buscava cavalgar sozinha no deserto, nas noites furtivas, imaginando uma vida que jamais conheceria. Quando conseguia escapar dos seus guarda-costas, saía em aventura solitária pelas areias do deserto que tanto amava desde criança. Procurava acampar nos diversos oásis conhecidos por ela e, ali, passava dias até ser descoberta e levada de volta para casa. Mas em uma dessas escapadas, ao acampar em um oásis escondido, ela encontrou Ghassan, um homem de olhos vibrantes, marcado por lembranças e sombras que guardava tão profundamente quanto o mistério do próprio deserto. Ghassan era um andarilho, um guia para as caravanas que se perdiam nos labirintos do deserto. Mas a verdade era que ele próprio vagava perdido entre sua sede de vingança contra aqueles que arruinaram sua família e um vazio que ele acreditava ser inextinguível. Ele fora casado e feliz, porém a sua esposa e filha foram atacadas por mercadores de mulheres, homens que tinham por hábito vendê-las como escravas. Quando ele estava ausente, a tenda de Ghassan foi invadida e sua esposa lutou até o fim, defendendo a si e a sua filha. Sentindo-se culpado por não estar presente e ter defendido a sua família no momento do ataque, ele vagava pelo deserto, sofrendo a dor da terrível perda. Ghassan não esperava que naquela noite, ao ver a silhueta de uma mulher solitária à beira do oásis, algo nele começasse a despertar. Malika ergueu o olhar ao perceber sua presença. Com a luz da fogueira dançando em seu rosto, ela o viu como uma miragem, um contraste intenso ao seu mundo de luxo. Rude, sombrio, mas com uma intensidade que parecia desafiar a vastidão da noite. "O que faz aqui sozinha?" ele perguntou, sua voz grave cortando o silêncio, mas ao mesmo tempo carregando uma suavidade inesperada. "Poderia perguntar o mesmo a você, desconhecido, mas acho que este é o único lugar onde eu realmente posso ser eu mesma,
onde não há olhares para me julgar, limites para me prender ou ser obrigada a fazer o que não quero. Ele sorriu levemente, reconhecendo algo familiar nela. A mesma inquietude, a vontade de escapar de tudo e o mesmo desejo pela paz que só encontrava no deserto. Mas ele sabia que ali não era lugar para uma mulher sozinha e bela como aquela. Não é bom que uma mulher ande sozinha por essas terras, muito menos à noite, ele disse. Eu sei me defender, estranho. Aprendi defesa pessoal e tenho uma boa arma, ela disse, com a intenção de intimidá-lo, caso estivesse pensando em lhe fazer mal. Com um aceno, ele se afastou, mas ficou preocupado com ela. Manteve-se a uma certa distância, caso ela precisasse de alguma ajuda. Na manhã seguinte, logo cedo, ela desmontou a barraca, montou em seu camelo e resolveu voltar para casa. Ao passar perto da tenda dele, perguntou-lhe: "Qual é o seu nome?" "Ghassan, senhorita." "Ghassan Ussama." "E o da senhorita?" "Malika Magida." "Você é filha do mercador Magida. Entendi agora o seu desejo de liberdade e de viver no deserto. Seu pai a prometeu em casamento, não é isso?" "Infelizmente, Ghassan." Enquanto conversavam, seus olhares se analisavam mutuamente. Malika percebeu que ele estava vestido com as belas roupas dos nômades do deserto. Ela o admirou, percebendo seus belos traços. Achou que ele combinava perfeitamente com aquele lugar que ela julgava encantador, o qual misturava mistério, perigo e desejo. O magnetismo desse homem alto, forte, provocou nela uma vontade louca de acariciá-lo, passar suas mãos por cada parte do corpo viril e confirmar que ele era mesmo real. Enquanto ela o admirava, ele percebeu seu olhar de desejo escondido e isso o agradou muito, mas se manteve à distância, pois era filha de um dos homens mais afortunados que ele conhecia. Dessa forma, considerou-a uma mulher inalcançável. Quando ela chegou em casa, o pai a esperava colérico. "Malika, em breve você se casará e terá um marido a quem você não poderá fazer de bobo como me faz. O príncipe Rashid exige que todos cumpram as nossas tradições e você terá que se adaptar, por bem ou por mal." Malika baixou a cabeça e foi para o seu quarto sem dizer uma palavra. Depois do banho, deitou em sua cama e começou a recordar os belos olhos de Ghassan. Que homem interessante! Viver como andarilha era tudo o que eu desejava na vida. Sem conseguir se esquecer de Ghassan, depois de uns dias, Malika fugiu novamente. Voltou ao oásis, com esperança de o encontrar. Para sua alegria,
ele ainda estava lá. Ao vê-la, ele disse: "Uma gazela do deserto não consegue viver na cidade. Assim é você, Malika." Ela riu com a comparação correta que ele fez dela. Realmente, o deserto era o lugar onde ela mais se sentia bem. Eles começaram uma conversa sobre a beleza única que o deserto possuía. Seus diálogos eram cheios de hesitação e, ao mesmo tempo, carregados de uma tensão que não podiam controlar. "Você sabe que eu jamais poderei ser livre, Ghassan", disse Malika em uma noite em que os dois caminhavam lado a lado sob o céu coberto de constelações. Ele parou e a olhou intensamente, como se tentasse gravar cada detalhe de seu rosto, cada curva de sua silhueta. "Então fuja, venha comigo e deixe tudo para trás." Ela olhou para ele espantada com a proposta de o acompanhar. "Bom, é que sinto muito, Malika, mas essa é a verdade. Tenho pensado muito em você desde que a conheci e, por mais estranho que possa parecer, e apesar do pouco tempo que nos conhecemos, eu me apaixonei pela senhorita." "Fico preocupado e assustado. Fico pensando em tudo o que pode lhe acontecer nessa caminhada sozinha por esse deserto. Alguns homens são rudes, violentos, e qualquer mulher viajando sozinha está em perigo. Assassinato, roubo, a morte." Ele se calou diante da falta de resposta dela. Conforme o silêncio, ele pensou: "Talvez eu tenha me enganado. Creio que julguei que ela me desejava tanto quanto eu a ela, mas o silêncio diz tudo. Afinal, somos de mundos diferentes. Quando ela se casar, será uma princesa e comigo não será nada." Após ele deixar a fogueira acesa naquela noite, Malika entrou na barraca e começou a se despir. Deitou-se e sentiu seu coração acelerar, recordando a fala de Ghassan. Mas logo se lembrou da vida que a aguardava, as responsabilidades, os laços inquebráveis que a puxavam para um destino inevitável. Começou a pensar sobre a proposta dele. "E se eu largar tudo, o que me garante que Ghassan será bom para mim? Eu quero viver no deserto, mas também gosto da vida confortável em minha casa. Apesar de ser um belo homem, ele não possui condições de me manter. Ai, eu não sei o que fazer." Naquela manhã, quando ela acordou, ele já havia ido embora. Confusa por não saber qual decisão tomar em sua vida, Malika lamentou a incapacidade de dar um rumo ao seu coração. À tardezinha ele retornou. Feliz, ela disse: "Pensei que nunca mais o veria. Pensei que você tivesse desistido de me conquistar, Ghassan." Tomado de surpresa pela inesperada frase,
ele resolveu avançar os limites da sedução. Sempre fui atrás do que queria e não vou negar que a quero muito. Você tem a beleza do deserto. Gostaria de a levar para a cama e fazer amor com você de 100 maneiras diferentes. Quero ouvi-la murmurar meu nome quando eu lhe der mais prazer do que você já imaginou. Essa fala dele a fez tontear de prazer, pois a voz dele era hipnótica. Malika quase podia sentir as mãos dele acariciando seu corpo até ela se entregar, louca de prazer. Estava ardendo de paixão. Eu talvez pudesse beijá-la agora, mas não a quero desta maneira, ele continuou. Você tem que vir a mim por sua livre vontade, porque me deseja tanto quanto eu a você. Encarou-a com firmeza, enquanto olhava os contornos dos lábios trêmulos. Ela se sentiu em um constante jogo entre a razão e o desejo. Malika lutava contra a tentação, mas sua alma queimava a cada instante ao lado dele, enquanto ele, consumido por um conflito entre o que achava certo e o desejo avassalador, lutava contra seus próprios pensamentos. Não suportando mais o fogo que a queimava por dentro, ela o beijou. Ghassan gemeu de prazer quando os seios roçaram seu peito. Seus braços a enlaçaram e a puxaram para si. Malika conteve a respiração ao sentir as mãos dele deslizarem pelo seu corpo. Sensualmente, ele a introduziu nos mistérios do erotismo, pois ela era inexperiente. Com o passar das horas, ela aprendeu muito sobre a arte de fazer amor. Era uma aluna atenta e interessada. Sob o comando dele, começou a compreender as sutis nuances do ritual. Entendeu o que era abandonar o próprio corpo e unir-se ao dele. À noite, quando Ghassan, cansado, soltou seu peso sobre ela, com o corpo suado após buscar satisfazer todos os desejos dos dois, ambos dormiram felizes. Na manhã seguinte, ela o disse que precisava voltar, pois a data de seu casamento estava próxima e ela teria que resolver tudo. Ele ficou triste, mas ao mesmo tempo esperançoso dela voltar para ele. A luta interna de Malika chegou ao ápice. Entre o amor que descobriu nas areias do deserto e o destino imposto, ela sabia que o preço da escolha seria alto, mas não podia mais ignorar a intensidade que os envolvia.
Quando ela chegou em casa, falou ao pai que não iria se casar com o príncipe, pois amava outra pessoa. Contrariado, o pai a prendeu em seu quarto, impedindo-a de sair até a data do casamento. Depois de chorar muito, Malika se lembrou da herança que a sua mãe deixou para ela após a morte. Eram joias de incalculável valor. Certamente ali estava a solução para ela juntar o seu prazer de estar ao lado do homem que amava e uma vida confortável. Guardou tudo o que ela pôde carregar em uma mochila de couro e, ao cair da noite, um dia antes do seu casamento, Malika fugiu pela janela de seu quarto, pela última vez, em direção à liberdade que tanto desejava. Montada em um camelo, ao lado do homem que ela amava, tinha a certeza do rumo que dera em sua vida. Iriam construir um lugar confortável para descansarem quando quisessem repousar, cercados do luxo e conforto. E assim, eles se sentiram livres, verdadeiramente livres, ardendo de paixão, um ao lado do outro, andando por entre as areias e os oásis, onde o vento do deserto e o fogo da paixão jamais se extinguiriam.